Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Quero compartilhar com você algo que Deus colocou ao meu coração, pensando sobre os talentos, as posições, os dons, as ferramentas que Deus coloca em nós, coloca em nossas mãos, para nós utilizarmos em sua obra e em sua seara. Porém, é importante ressaltarmos que não é importante somente nós recebermos todas essas dádivas de Deus, mas é importante principalmente nós pedirmos a Ele graça, sabedoria, unção, principalmente sabedoria de como utilizarmos essas bênçãos, essas dádivas, esta capacitação que Ele nos dá por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra, por meio da sua grande bondade. E diz a Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, ele logo ressaltou que os dons de Deus são para serem utilizados por nós, não são para serem enterrados. Ele disse: despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, utilize, use. Mas eu quero ressaltar aqui, nós devemos sim usarmos, mas de forma correta. E com base nisso eu quero citar alguns exemplos bíblicos para anunciarmos essa verdade. E um dos exemplos bíblicos que eu quero ressaltar aqui é o exemplo de Moisés, pois Deus chamou ele para ser um libertador do seu povo. E ele colocou na mão de Moisés um cajado como ferramenta para que ele utilizasse em meio ao deserto que ele passaria. E diz a Bíblia que em certo momento você vai ver esse registro no livro dos Números, no capítulo 20. Em um dado momento, Moisés ele pega a vara que Deus concedeu a ele para que ele abrisse o Mar Vermelho mais na frente, para que ele vivesse grandes milagres, grandes providências, grandes livramentos de Deus. Ele pega esta mesma vara em um dado momento em que Deus ele manda que Moisés toque na rocha para que dali jorre água para saciar a sede do seu povo. E Moisés, irado, sem crer também na providência e no milagre de Deus, naquele momento, no momento de fraqueza, ele pega a vara que Deus mandou que ele tocasse e ele fere a rocha por 2 vezes. Meus irmãos, aquilo que Deus ele nos concedeu é para nós usarmos de acordo com a orientação dele, de acordo com a orientação do seu Espírito. Deus nos deu uma vara para livrar um povo, para abençoar um povo, para saciar fome e sede de um povo, e não para nós ferirmos a rocha quando estivermos magoados com o povo e sem fé naquele que nos chamou para uma grande obra. Um outro exemplo que eu quero citar é o exemplo de Esther, pois ela era simples e ela foi chamada para ser rainha. Ela estava no palácio agora do rei Assuero, em sua zona de conforto. Ela começa agora a pensar somente em si mesma e o egoísmo toma conta do seu coração por um momento. Então Mardoqueu, ele anuncia para Esther que os judeus estavam em perigo, mas ela teme que ela seja morta pelo rei ao entrar em sua sala sem a sua permissão. Então ela pensa somente no seu bem-estar. Então você vai ver esse registro no livro de Esther, no capítulo 4. Você vai ver no versículo 14, Mardoqueu, ele advertindo ela. Você vai ver Mardoqueu falando desta maneira para ela: olha, Esther, não pense que porque hoje você está numa posição elevada, numa zona de conforto, não pense você que se você não quiser ser utilizada nesse momento caótico, nesse momento de desastre, nesse momento de sofrimento, de perigo em que os judeus estão correndo, se você não se deixar ser utilizada por Deus para nos ajudar, para nos abençoar, não pense que você vai se livrar, porque a sua casa e você serão mortos, mas Deus dará livramento aos judeus
pelas mãos de outra pessoa se você não deixar Deus te usar. Olha só, irmãos, é muito sério o negócio. E Mardoqueu disse assim para ela: quem sabe se não foi para esse momento que hoje você é rainha. Agora eu me lembro de José, porque José entendeu essa verdade. Aleluia. José estava agora em sua posição elevada de governador no Egito, depois de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas quando Deus traz a oportunidade de ele agora trazer os seus irmãos de volta para o Egito, e agora os seus irmãos totalmente dependentes dele, José poderia fazer o que quisesse. José poderia se vingar da maneira que ele quisesse com os seus irmãos. Mas José entendeu e pronunciou as seguintes palavras: não tenham medo, meus irmãos. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo do que vocês fizeram. Não temam, eu não vou fazer mal a vocês, porque eu sei que para esse tempo, para esse momento caótico, não foram vocês que me trouxeram para cá, mas foi o próprio Deus para que nesse tempo eu viesse a sustentar a sua vida para um grande livramento da parte de Deus, para a nossa casa, para a nossa família, para vocês e para toda a terra do Egito. Irmãos, é muito importante. Nós pedimos a Deus graça, sabedoria, unção, temor, amor, para que nós possamos usar com zelo, de forma correta, de forma coerente, tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, os dons, os talentos, as posições. Irmãos, tudo isso não servem e não devem servir para nos exaltar ou para massagear o nosso ego humano, mas sim para uma grande obra na terra, para um grande livramento, para que Deus venha se utilizar de nós no momento de crise, no momento de dor, no momento de aperto, para que possamos ser usados por Deus para um grande livramento. Amém? Que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda sabedoria, para que nós possamos usar como Ele quer, como Ele espera de nós, tudo aquilo que Ele tem confiado em nossas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que você venha ser uma bênção, uma referência, um exemplo, que a palavra de Deus esteja na tua boca, assim como esteve na boca do profeta Eliseu, para que no momento oportuno você seja canal de bênção para alguém, para que no momento oportuno você seja um canal de cura, de libertação, de salvação para alguém. Amém? Que Deus te abençoe. Onde me mandar eu vou.